3, 2, 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso EmpreendaCast. Hoje a gente vai contar uma história de empreendedorismo. Hoje eu estou com o meu amigo e empresário Robert Anjos para falar um pouco da história dele. Bem-vindo, Robert. Obrigado, Emanuel. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aí poder contar um pouco da trajetória. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente estreia esse quadro, né, falando sobre histórias de empreendedorismo. Não só o que deu certo, mas aquilo também que não gosta de ser contado nas histórias de livros, né? Contar aquilo também que os perrengues, né, que os empresários passam. Robert, queria começar lá de trás, cara. Você é nascido em Londrina, conta mais um pouco aí do início da sua trajetória pra gente. Então, eu sou nascido no interior de São Paulo, ainda em Boituva, que é conhecida como capital do empreendedor, capital do paraquedismo. E vim pra cá bem novo, acho que 2, 3 anos, e me criei aqui em Londrina. Então eu sou pé vermelho mesmo. Ah, que legal. Você é formado em engenharia, né? Pelo que eu sei. Como é que você foi para essa área, cara? Cara, foi por uma inspiração. Meu pai, ele já vinha da área de engenharia. Hoje ele é doutor em engenharia mecânica. Mas eu me inspirei muito para a área de civil pelo meu avô. Meu avô, ele era mestre de obras, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que ele trabalhava. Ouvia muitas histórias de casas que eles construíram, né? E daí eu parti pela área de civil. Juntei um pouco meu pai e meu avô ali e fiz engenharia civil. Logo depois que saí do colégio. E como é que foi essa tomada de decisão de ir para engenharia? Pelo que a gente vai conversar daqui a pouco, eu sei que você saiu 100% da área, né? Mas como é que foi a escolha? Você comentou aí que foi pela história familiar, mas durante o curso, né? Por que não se manteve na área? Cara, pra mim foi um desejo bem, sabe, né? A intenção ali era sair do colégio e já ir para uma faculdade, como alguns jovens, pais incentivam, né, para que isso ocorra. E obviamente muitas vezes a gente não está preparado e nem sabe de fato o que a gente quer da vida, né, aos 17 anos. Mas ali no que eu tinha conversado, no pouco que eu conhecia, eu falei, cara, vou seguir essa carreira. E fui, né? Foi altos desafios a graduação, porque engenharia não é fácil, né? Você cursou onde? Eu fiz na Pitágoras. Na Pitágoras. Isso. E o legal é que eu lembro que fiz o vestibular despretensiosamente, né, e tal. Obviamente passei, mas na lista eu tinha passado em último. Mas lá na graduação, quando fui me formar, eu era um dos 5 que não tinha pego DP. Então, pelo menos eu de fato fui insistente, porque assim, o que eu pensava é que, cara, tem que fazer tudo de novo. Então eu me esforçava ao máximo para não repetir, né, alguma matéria. Cálculos é uma das principais disciplinas, é a que mais mata os alunos, né, de engenharia, né? Sim, cara. Cálculo, estrutura metálica na graduação era bem difícil, concreto armado 1 e 2. Esses aí puxava. É o que pega o pessoal, né, no final, né? Sim. E você decidiu empreender quando, assim? Você já começou na faculdade a pensar em empreender? Você já chegou a participar de alguma empresa júnior? Como é que foi esse período aí? Lá a faculdade já não tinha muitos incentivos nessa área, mas eu decidi empreender na primeira semana que eu pisei na obra como estagiário. Aquela obra. Então foi na Prestes que eu tive a oportunidade. Ali eu estava no 2º ano da faculdade. Era uma obra do programa Minha Casa Minha Vida, né? 320, 340 casinhas. E quando eu pisei, eu vi aquela obra quilométrica, assim, gigante, cheia de casinha. Eu falei, cara, um dia eu posso fazer parte não só como engenheiro da obra, mas como promover esse tipo de trabalho e tal, empreender na área. Né? E dali eu comecei as minhas referências naquela época. A gente tá falando de que? 2013, 14. Ali era Flávio Augusto, Érico Rocha, que eu gostava muito. Então eram empresários ali que eu ouvia todo dia. Já ouvia podcast desde aquela época. Que legal. E você tinha alguma referência assim, na área de engenharia civil? Que você falava assim, olha, esse é um empresário aí que me estimula, me motiva? Então, os engenheiros ali, eu via, eles eram novos. Tipo, na época eles tinham 26 anos, os que estavam tocando essas obras. Tinha o gerente geral, o diretor geral, que era um outro engenheiro, bem mais experiente. Então eu me inspirava naqueles caras ali, eu via como eles pensavam, como eles agiam, né? Acho que um aprendizado que eu aprendi naquela época
quando eu era estagiário, o engenheiro, até esse engenheiro líder, me chamou a atenção para falar uma coisa. Robert, quando você não souber de algo, ou seja, um pedreiro, um servente, for perguntar alguma coisa para você, nunca responda que não sabe. Fala que você vai verificar a melhor maneira e volta depois com a resposta. Aí depois você sai, pesquisa, vê o que é, né? E daí você volta com a resposta, mas nunca fale que não saiba, né? Fala que vai buscar a melhor alternativa para poder passar para ele, né? Então eu segui isso pela vida toda. Então nunca falo que eu não sei. Sempre falo que eu vou tentar achar alguma forma de resolver. E você concluiu a graduação que ano? Em 2016. Né? Então daí no 5º ano da faculdade eu abri minha primeira empresa então, de engenharia, né? De construção civil na época. Mas um pouco antes, que daí depois que eu saí desse estágio, foi minha primeira aventura no empreendedorismo, foi vendendo pulseiras, colares, que daí eu peguei um acertinho lá e comprei isso, mas eu não tinha habilidade nenhuma para venda. Não sabia me comunicar, era horrível mesmo. Tanto é que quem me ajudou a vender foi minha irmã e minha mãe. Né, e não virou, não foi o negócio. Então, não, eu vi que de fato o dinheiro multiplicou, mas eu não sabia fazer. Então daí eu dei uma segurada, né? Voltei com a graduação. Aí no 5º ano, de fato, quando eu saí do meu último estágio, eu estava no 5º ano, falei, eu não vou conseguir arrumar outro estágio agora. No 5º ano, dificilmente as pessoas iam contratar um estagiário. E eu não queria seguir para outra área, então eu já estava na minha graduação ali. Falei, então foi um bom incentivo para que eu abrisse já a minha empresa, já empreendesse na área. Que era um desejo desde quando eu pisei na obra 3 anos antes. Então daí sim eu comecei a realizar reformas, fazer projetos, né? Ali mesmo na... E você fazia isso como engenheiro ou ainda não? Porque estava terminando, né? No começo eu tinha engenheiros de fato, de verdade, assim, que podiam assinar por mim, mas eu fazia o trabalho. Aí eu tava ali no front, ali, conversando com clientes, sabendo como... aprendendo mesmo, de fato, aos poucos. Só que assim, eu via que eu era muito técnico, principalmente a partir do momento que eu me formei, né? Eu continuei com a empresa, eu era muito técnico e não tinha habilidade nenhuma em gerir uma empresa, né? Então, esse foi, acho que, um dos grandes erros, né? A gente tinha comentado, né, de falar sobre erros, né? Para mim foi achar que o lucro que sobrava ali era meu salário. Esse foi, acho que, um dos principais erros que eu tive, que hoje é totalmente diferente. Depois, né, trazendo aí depois para limpar aqui, que é totalmente diferente. Desde o dia 1, sempre separei minhas contas. Do que é o meu prolabore e do que é o caixa da empresa. E pensando na primeira empresa, né? Quando você sai da faculdade, né, sai da graduação, qual que é a sensação como universitário ali? Sentiu falta de ter empreendedorismo durante o curso? A gente sabe que isso hoje no Brasil não é algo comum, né? Você ter disciplinas de empreendedorismo dentro das universidades. Você veio de uma carreira bem técnica, né? Bem analítica e tudo mais. Isso com certeza ajudou em algumas coisas, principalmente nesse início ali. Mas falta, você acredita que se você tivesse tido uma base lá no começo de empreendedorismo na universidade, poderia ter ajudado? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, querendo ou não, eles formatam a gente para que a gente possa ir para o mercado de trabalho, né? E na época que eu ingressei na faculdade, foi 2012, a tendência era que o Brasil está precisando de engenheiros, né? Então era isso, todo mundo queria fazer engenharia naquela época. E comigo não foi diferente, fiz a engenharia. Só que assim, a gente entrava na faculdade imaginando que quando a gente se formasse a gente teria emprego, né? Quando a gente se forma, a gente vê que não é isso. E daí, uns são forçados a empreender. Outros, de fato, por vocação, mas outros são jogados a tentar fazer algumas coisas, né? Então, se tivesse um preparo para como você lidar com isso, finanças, prospecção, de fato, negócios, né? Criar, sei lá, alguma matéria de negócio que mostre como fazer. Tinha como gerenciar obra, como montar o canteiro de obras, mas não tinha como gerenciar um business de construção civil, né? Então... E você acredita que, olhando logicamente como engenheiro agora, né? Você acredita que isso é um ponto importante, né, para os cursos ainda hoje, né? Porque eu acredito que não mudou muito, né? O pessoal sai e nem todo mundo é absorvido pelo mercado, né? Sim. Tanto é que tem vários amigos meus que estão em outras áreas e acho que
Às vezes o pessoal me pergunta por eu não fazer mais parte da área, né, de engenharia, se eu me arrependo ou algo do tipo. E definitivamente não. Eu não me arrependo de ter feito a graduação de engenharia. Muito pelo contrário, sou muito grato, porque foi lá dentro que abriu minha mente para outros horizontes, para poder pensar em outras coisas, em de fato pensar em que eu poderia ter o meu negócio um dia, né? Então, eu sou muito grato também por essas disciplinas difíceis. A gente acaba tendo um raciocínio mais lógico, né? Então eu trago isso muito para o meu dia a dia como gestão, sobre gerir em cima de dados, de números, né? Então eu trago muito isso pro meu negócio hoje, né? Tudo é pautado em dados, como eu faço a gestão da minha empresa hoje. Então sou grato a vem dessa época aí, vem da época de engenharia. Sim, sim. E você comentou lá da primeira empresa de reformas, né? E eu lembro que a primeira conversa que nós tivemos em 2018, foi para falar sobre uma ideia bem ousada de começar a construir casas, né? Foi. E eu queria que você lembrasse um pouco dessa ideia de casa aí. Isso é muito legal. Eu vou falar um pouco como é que eu conheci o Emanuel. O Manuel, ele já sabe, eu sou extremamente grato à vida dele. Acho que teve um antes e depois aí, né? Minha mãe, ela é professora, meus pais são da área de ensino, né? Meu pai é do Senai e minha mãe do Colégio Londrinense, que faz parte, né, do grupo ali da Unifil. E minha mãe tinha recebido o e-mail de que a Unifil ia promover um curso de empreendedorismo, né? E minha mãe sabia que eu gostava disso, que eu estava inteirado nisso, mandou para mim e eu me inscrevi. Acho que era um curso de 30 dias. Onde era ministrado por 2 professores lá, que no final desse curso a gente fazia lá um pitch lá, mostrando o que a gente tinha desenvolvido. Naquele primeiro momento, o que eu tinha desenvolvido era construir casas, comprar terrenos de esquina e construir kitnets para vender, naquela época. Uhum. E eu lembro que daí o Emanuel me chamou para conversar numa sala, e falou assim, que para mim foi bem marcante, né? Porque falou, Robert, a gente gostou de você, gostamos da forma com que você levou a sério. E a gente vai ceder aqui para você um espaço com internet, telefone, tudo que você precisar para você poder desenvolver esse projeto, né? Para você poder pôr para frente isso daí. E, cara, eu sei que eu saí de lá, eu liguei pro meu pai, muito feliz. Pai, olha o que o pessoal tá fazendo, de fato não acabou por aqui, eles estão estendendo a mão para mim, para fazer. E isso veio do próprio Manuel, né, Manuel? Uhum. De ter visto, acho que, de fato, levando a sério, que é uma coisa que eu aprendi. Tudo que for fazer de todo o coração, sabe? De fazer com toda a intensidade. Uhum. Levar a sério as coisas, não fazer nas coxas, né? E esse projeto que na época, né, Robert, era um projeto com a Aliança Empreendedora. Era um foco em empreendedorismo social. Eu lembro que teve a história das kitnets, né? Que você tinha pensado, só que depois tinha evoluído até para Depois a gente evoluiu. Para uma ideia um pouco mais ousada, né? Como é que era a ideia? Então, aí o Emanuel, ele, de fato, a partir daquele momento ali, ele se tornou um mentor na minha vida, né? E me pilhava de muitas ideias, né? Do que podia fazer, o que se pode fazer, vamos tentar, o que rola por aí. E daí a gente viu a ideia de poder fazer casas em containers, né? E com reaproveitamento de água, com placas solares. Então a gente queria replicar isso para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então tem uma linha aí do meu primeiro estágio, né? Então isso fecha para, né, algo que lá atrás eu queria muito, o Emanuel trouxe para minha realidade e falou, cara, a gente pode fazer, por que não? Né? E daí a gente trabalhou em cima disso, né? E o Emanuel falou, Robert, tem um projeto aqui, era um concurso, né? Uhum. Assim, se inscreve nisso daqui. E daí se inscrevi e foi bem despretensioso. Isso já era 2018, né? Eu já estava no meu 2º ano, já formado com a empresa. A empresa, ela estava patinando ainda. Eu tinha aquela minha dificuldade de vender, né? Então... O rapaz das pulseirinhas ainda continuava ali dentro, né? Exatamente. O rapaz da pulseirinha ainda continuava, mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer a diferença. De tentar, sabe? Acho que algo que me movia era o inconformismo com a minha situação atual e as minhas ambições. Minhas ambições de poder proporcionar coisas legais para quem eu amo, para quem tá à minha volta, sabe? E qual que foi o detalhe ali que não fez virar na época a questão lá das casas, né? Daquele momento, então daí a gente foi para São Paulo, né? Que daí
pessoal... Não, a gente já chega nessa parte. Já chega nisso, mas ainda... É que, na verdade, queria entender o contexto do projeto. Então, o projeto foi, daí a gente foi mentorado ainda e depois invalidou, né? Isso. Então, daí... A gente tava tentando fazer rodar o negócio, né? Mas a gente foi para São Paulo, apresentamos isso, fomos premiados. Depois voltamos, tivemos 6 meses de mentoria ali com outra mentora, que é a Bia, que tenho contato com ela até hoje, né? É uma grande pessoa, a gente, me ajudou muito também nesse processo, mas a gente invalidou esse processo justamente por conta de até hoje, muitas pessoas se batem na parede assim e vê que é drywall, já tem um preconceito. Imagina com um container. Né? E por mais que a gente tinha as respostas na ponta da língua, assim, se chover faz barulho, container dentro é muito quente, né? A gente tinha essa barreira cultural. Eu lembro, acho que você tinha me conectado com um rapaz também. Mas assim, eu queria chegar na parte do invalidou, mas pelo seguinte, como é que desistir de um projeto? Você tinha uma certa vontade, né, daquele negócio virar, como você comentou, tinha uma conexão lá atrás com o que você já tinha feito. Sim. O engenheiro ali tava gritando e falando, cara, isso aqui é o que a gente gosta de fazer. Como é que foi desistir, né, cara, daquele momento? Bem legal essa pergunta. Acho que foi um sentimento do tipo assim, cara, eu vou demorar muito pra isso virar. E foi um cara que você me apresentou que falou, cara, isso é pra Tubarão. Você vai demorar muito tempo pra poder convencer culturalmente as pessoas de que isso é um bom produto. E você vai gastar muito dinheiro e tempo pra isso. Então, quando ele falou aquilo, me despertou algo. Porque eu lembro também, da mesma maneira que você continuava me pilhando de novas ideias, a gente queria até pivotar para o modelo de condomínios, lembra? Condomínios em container, onde poderiam ter vários condomínios espalhados, onde a pessoa podia dormir aqui, amanhã ir para São Paulo teria outro condomínio lá que ela pagava uma mensalidade para ter acesso a tudo, né? A gente tinha várias ideias muito loucas, né? Inclusive de lavanderia compartilhada. E daí é aí que começa a vir quase o início da Limpequi, porque esse processo das casas em container, a Limpequi veio daí. Veio do momento ali onde você me pilhava nessas questões de poder... a pessoa sai pra trabalhar, quando volta já tá tudo arrumado, igual hotel, né? Você me pilhava nessas ideias. Então, mas assim, voltando de novo à pergunta, eu acho que isso precisa ficar bem claro, assim. Eu sinto nas conversas que a gente tem de atendimento, Robert, que quando você cria algo, você cria um amor por aquilo. Como é que é desistir desse amor, desse negócio? Deve doer, cara. Não deve ser assim, legal lá. O cara falou pra mim que era um negócio de tubarão, larguei. Cara, de fato, naquele momento foi um banho de água fria. Né? Foi tipo, eu tô empolgado fazendo as coisas lá. Mas assim, uma coisa que eu sempre fui, foi ensinável. Por mais que eu filtro muito o que as pessoas falam, muito mesmo. Isso também foi um filtro. O que ele falou, obviamente que eu joguei metade fora, mas outra parte fazia sentido. Então eu comecei a pensar na questão do longo prazo. Será que eu estou disposto a gastar todo esse tempo? E dinheiro? Dinheiro eu não tenho. Vou ter que ir atrás vou gastar mais energia para captar investimento. Será que esse é o momento certo? Será que não tem outras opções? Né? Então eu fui analisando. E o que me ajudou muito é que logo em seguida entraria uma aceleradora de startups. Mas antes da aceleradora de startup, né? Contextualizando, você comentou até do prêmio, enfim. Mas ainda assim, o resultado positivo de tudo isso foi que você foi premiado com essa ideia, né? Sim. Foi um dos jovens brasileiros aí reconhecidos por ideias de empreendedorismo social. Foi. Com a ideia dos containers, né? Isso, com as ideias dos containers. Como é que foi o prêmio mesmo? Foi da Aliança? Foi da Aliança Empreendedora. Eram 2 grupos de 10 pessoas do Brasil todo, né? Eram, foi quase 2.000 inscrições. E foram 10 da categoria iniciante, ou seja, aqueles que tinham a ideia, que era o meu caso, e dos atuantes, que eram aqueles que já tinham algo rodando, né? Então eram 20 pessoas no total que foram premiadas. Tipo, foi muito legal poder conhecer gente lá de Manaus, gente do Rio Grande do Sul, gente do Brasil todo, onde a gente saía e todo mundo tinha o mesmo papo, parecia que era o mesmo ecossistema, parecia que todo mundo já se conhecia há muito tempo, porque falava das mesmas coisas, por mais que seja em cada lugar do Brasil. Cara, pra mim foi uma das experiências mais incríveis, assim. Então, e pensando nisso, né, você vê, a gente faz uma linha de conversa, né, que se você vem da graduação, monta uma empresa na área,
de repente a coisa dá uma virada de chave, você começa a falar de kitnet, fala de container para empreendedorismo social, leva um baita de um banho de água fria e ao mesmo tempo vê uma premiação como essa e te fala assim, não dá para desistir. Resiliência tem a ver com isso tudo aí? Sem dúvida. É aquilo que... Porque na época você era muito jovem, né, também. E insistindo nisso mesmo, né? Tem muito mais não do que sim na jornada, né? Sim. Acho que tem muito mais isso, né? Eu atribuo isso a... Talvez a minha área esportiva lá no começo, porque disputando campeonato, você sabe que você não vai ganhar tudo, né? Então eu acho que desde a adolescência, de criança, eu aprendi a saber perder e saber que ali não é o fim. Então se eu recebo um não quer dizer que acabou por ali. Em algum momento eu vou receber o sim, eu só preciso ajustar. E é isso que fez eu trabalhar para que eu possa ser uma pessoa ensinável. Então não quer dizer que eu sou um cabeça dura, eu vou tentar ajustar para eu poder melhorar. E como é que... E nisso aí, né? Você acabou de falar, é importante, mas... Como é que você saber levar essas porradas ali, principalmente no começo, né? Porque você estava começando a empreender. Como você disse, você vinha da cabeça de engenheiro. E assim, na cabeça do engenheiro analítico, posso estar errado, mas né, tinha muito mais variável contra do que a favor. Eu acho muito do inconformismo e eu acho que algo bem interessante que nessa época, né, a gente não tá tendo resultado ainda. Então, sim, meus pais que são da área do ensino, meu pai me mandava vagas de emprego, de concurso, né? E ele tava te mandando um recado, né? Né, o caminho aqui mais certo aqui pra você e tal, você tá patinando muito. E depois... Só que isso foi até antes desse reconhecimento, né? Que é bem interessante falar. Ele me mandava essas vagas e tal. Minha mãe também me impulsionava pra, né, arrumar um emprego, alguma coisa. Mas eu lembro de uma vez eu falei pra minha mãe assim... Mãe, eu quero seguir por essa carreira aqui de ter o meu negócio e tal, que é um desejo, uma ambição, um anseio que eu tenho, que se lá nos meus 90, 100 anos eu olhar para trás, mesmo que eu não tenha prosperado, mas saber que eu dei o máximo de mim para eu poder construir minha vida pautada no empreendedorismo, do que seguir uma carreira que eu não gostaria, se eu olhar para trás e ver que de fato eu dei tudo de mim para aquilo, eu vou estar satisfeito. Mesmo que eu não consiga ficar rico, milionário, mas eu sei que de fato vou estar realizado, né? E o legal é que depois que teve esse reconhecimento, aí sim meu pai, válido, Robert, de fato, né, foi como se ficasse uma bandeira e reconhecesse por esses últimos anos de esforço, mesmo que não tivesse resultado financeiro, sabe? Mas mostrou que o caminho estava... Sim. Tava fazendo sentido, né? E olhando para isso, né, eu lembro que naquele período, né, naquela parte da história, teve o prêmio e surgiu uma nova oportunidade. Isso. E a gente comenta muito que uma das grandes virtudes de quem empreende é aproveitar a oportunidade. Eu lembro que eu cheguei e falei, Robert, olha, nós vamos ter um processo de aceleração para ideias que queiram se transformar em negócio. E você entrou na aceleração pensando em fazer virar o condomínio de container, né? Isso. E foi o princípio, né? Na verdade, assim, você não tinha desistido da ideia ainda. Por mais pancada que eu tivesse levado ali antes, você falou assim, não, eu vou tentar. E levou mais pancada, né? Foi. Quando entrou no ciclo de aceleração... aí que eu aprendi o que era pivotar também, né? Você tentar ir direcionando melhor as coisas. Que a ideia inicial era essa mesmo, entrar com container, só que assim, você aprende também no processo que você tem que fazer um MVP, né? Então, que é o mínimo produto viável. E como que você faz num modelo desse? Então a gente... Eu lembro que você compra um terreno e monta um condomínio. Então eu lembro que até esse cara que tinha jogado banho de água fria, que tinha comentado comigo, pega um dos condomínios aí e oferece o serviço que você quer prestar. Você não quer prestar aí alimentação, um condomínio onde tem alimentação, onde tinha internet, roupa lavada, limpeza, e mais algum atributo que eu não vou lembrar. Ele falou assim, pega tudo isso, empacota e vende para alguém aí que mora em algum apartamento aí para ver se eles compram. Né? E daí isso já no processo de aceleração. Aí eu fui ver quanto que ficaria para comercializar isso daqui, né? Acho que ia ficar pro consumidor final R$2.500, R$3.000. Falei, cara, isso aqui acho que tá muito fora da realidade, que alguém vai pagar isso, vai ficar amarrado, né? Em internet, em alimentação, vai ficar amarrado nisso, pagando a mensalidade.
E só lembrando, foram 6 meses, né, de processo. De aceleração? De aceleração. Foram 3. 3 meses. E beleza. Aí, de fato, eu falei, cara, invalidei. Daí, assim, vamos escolher os itens aqui. Internet já tem muito concorrente, já tá muito consolidado. Montar uma empresa de telecom não vai rolar. Não vai rolar. Alimentação tem os alvará, tem as vigilâncias, né? Tem muitas coisas. Então, assim, eu fui cortando. E daí o que sobrou foi a limpeza. Então foi daí que, tipo, às vezes as pessoas perguntam, por que um engenheiro tá fazendo na área de limpeza? Essa é a história, pessoal. Essa é a transição. Pra quem não conhecia toda a linha da história... Por que um engenheiro formado tá na área da limpeza é por causa dessa linha. Da linha do tempo. E eu lembro que quando surgiu a proposta, né, a ideia era criar um nome fácil que pegasse, né? Aí veio Limpe Aqui. Limpe Aqui. Por que do nome? Cara, foi um nome, eu tava ali com um amigo, acho que você deve conhecer o Jeff, que eu tinha trazido também pra poder fazer os negócios de container, ele que tinha se formado comigo e tal, a gente começou junto lá também, e foi ali conversando ali, algo fácil que poderia ocorrer. Daí eu falei, cara, Limpe Aqui, ok, show. E até fazendo um recorte, né, o Jeff no começo lá, agora citando ele, a gente não citou antes, mas algumas pessoas ficam pelo caminho, né? Sim. Ele teve a mesma oportunidade que você, ele teve a mesma trajetória ali, chegou uma hora que ele não quis também, né? O que eu percebo, desde lá do começo, quando eu tinha a minha empresa, onde eu demorei 6 meses para conseguir meu primeiro cliente, eu também cheguei a ter sócios lá que ficaram pelo meio do caminho porque estava demorando muito para acontecer. Né? E isso de fato ocorre, seja por outras prioridades, quando às vezes não é prioridade da pessoa naquele momento, né? E isso acaba, tipo, quando as coisas acontecem, dá o boom, você fala, putz, poderia ter ido, né? Isso acontece muito. Tem quantas pessoas aí já não criaram, sei lá, outras empresas muito parecidas com o que é hoje, ou pensava naquilo e não realizou, e vê outra empresa fazendo, né? Então, de fato, acontece. Aí vão ficando pessoas no caminho, vão ficando ideias pelo caminho, e a Limpe Aqui começa a ganhar cara, né? Ganhar forma. Sim. E eu lembro que você, no dia do Demo Day, né? Pra quem não é da área, né? O dia de apresentar lá a sua ideia de negócio, foi uma das que melhor se destacou, né? Sim, a Limpe Aqui, só que também tiveram algumas pancadas, né, na banca, né? Sim. Foram muito legal, assim. Essa experiência foi a primeira vez que eu tive o Demo Day, né, que eu participei. E eu lembro que, de fato, eu fui lá, fiz meu pitch. O legal é que a primeira versão do site, que eu achei bem legal falar do processo, era escrito o slogan assim, Uber das diaristas, né? Que o foco era B2C, então eu vendia apenas para o consumidor, para limpezas domésticas, não o que é hoje o core business da Limpe Aqui, que é empresas e condomínios. Mas naquela época era só o Uber das diaristas mesmo. E o pitch foi em cima disso, né? Foi em cima disso, mostrando a gente já tinha site. Se eu não me engano, naquele pessoal ali, eu era o único que já tinha vendido, já tinha feito a primeira venda de limpeza. E a banca era... O rapaz das pulseirinhas tava conseguindo vender já naquela época. Já, aí entra o processo de poder se adaptar, exatamente. Começando. Ali era o começo, ali eu acredito que estava nascendo ali uma pessoa que poderia ser comunicativa, sabe? Que poderia, mas isso é tudo treinado, cara. Nada do que eu fiz, eu faço é natural. Até as questões de gesticular, assim, falar, tudo sempre foi treinado. Eu olhava muito o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele gesticula muito e tal. Eu treinava isso. Então, hoje, se eu falo usando as mãos, é por causa que eu treinei olhando ele. Legal. E eu lembro que no dia lá te falaram alguns riscos, né, do negócio. Sim. Acho que te fizeram sair com muito mais... pulga atrás da orelha Uber das diaristas no dia do que qualquer... Foi. Poxa, que legal só, né? Um dessas pessoas foi o Marlon, né? Que hoje tá na Arbo fazendo um grande sucesso. Ele que tinha comentado, Robert, cuidado com as trabalhistas, né? Porque eu não tô falando com profissionais de limpeza e a minha escala é pautada em número de pessoas trabalhando também, né? Então, quanto mais profissionais trabalhando na ponta ali, melhor para a empresa, porém ter o risco trabalhista também, né? Que daí hoje a gente consegue resolver muito. Na verdade, desde aquela época eu fiquei ligado nisso quando ele falou, né? E passou, né? Passou a aceleração, passou aquele momento de vamos colocar a ideia e mostrar para as pessoas. Como é que foi o pós?
Como é que foi digerir tudo isso aí, digerir esses comentários do pessoal lá, pegar aquela ideia e realmente começar a pensar nela como uma possibilidade de negócio? Sim. Então, após isso, né, então a gente já tinha caminhado para o final do ano de 2018, né, que foi o Demo Day ali, meados de novembro, eu acho. Daí, beleza, uma limpezinha aqui, outra ali, tava patinando, daí iniciou 2019. Eu havia decidido que eu tava num time bom para eu poder ir embora, porque assim, imagina que eu tô tentando empreender aqui, tô sem dinheiro. E a gente sabe que investidores, principalmente hoje em dia, não colocam dinheiro somente numa ideia. Tem que ter resultado já, né? Já tem que ter vendido bem. E eu não tava conseguindo, parecia que eu tava patinando, sabe? Então eu decidi que eu iria embora, morar fora, para poder fazer duas coisas. Ter, obviamente, a experiência de morar fora e juntar dinheiro. Tá, mas morar fora era morar fora do Brasil, né? Do Brasil. Não era morar fora de Londrina. Não era morar fora da casa dos meus pais. Exato. Era dar um baita de um salto, sim, né? Sim. Uhum. E eu lembro que quando você comentou comigo que estaria saindo fora do Brasil e indo para Portugal, a primeira pergunta foi por quê e por que não colocar o negócio para rodar? Eu lembro disso. Muito, que você me pôs uma pulga atrás da orelha que, tipo, no teu caso, você falou, cara, era melhor você ficar. Né? Eu lembro que você falou que é melhor você ficar. E naquele momento você decidiu ir. Uhum. Como é que foi a ida? O que você fez por lá? Como é que foi essa jornada Europa aí? Aí de fato nasceu o Robert Vendedor, por conta das atividades que eu fiz lá. Na verdade nasceu por necessidade, né? Nasceu por necessidade, exato. Eu lembro que... Beleza. Então, indo pra lá... Foi pra Lisboa, né? Fui pra Lisboa, exato. Trabalhei em várias coisas. Trabalhei... Primeira semana eu trabalhei de porta a porta, batendo pra vender. Imagina assim... Ah, não foi pra ser engenheiro? Não foi pra ser engenheiro. Não foi. Aí é aquela questão do ego, né? Uhum. Ó, baixa a bola aí, faz o que precisa ser feito. Uhum. Entendeu? Porque você tem um objetivo. Qual era o meu objetivo? Guardar dinheiro. Não me importa se eu ia ser engenheiro, se eu ia trabalhar. Eu tinha um objetivo de guardar a grana pra eu poder empreender. Né? E o teu objetivo sempre foi voltar e tocar a Limpe aqui nesse momento? Ou era só voltar e empreender independente da área? Cara, eu tinha a intenção de continuar com a Limpe aqui. Tinha a intenção. São coisas assim, cara, que... É difícil você não falar, contar essa história e não citar Deus na minha trajetória, sabe? Uhum. Porque... Isso foi questões de feeling, tipo, de orações no secreto, onde ele... Porque assim, eu fiquei 1 ano lá em Portugal, que daí eu retomei a Limpe aqui. Então eu tava ali me estabilizando, guardando dinheiro, pensando em outras coisas. Eu trabalhei lá em corretora de venda de ações, né? E eu, vou montar uma corretora, né? Mas daí vinha essas questões em orações e tipo, cara, trabalha nisso, trabalha nessa atividade, né? E só um parênteses, tá? Eu queria um parênteses rapidinho para poder falar sobre que a Limpe aqui de fato faz parte de uma palavra profética, tá? Que lá quando eu voltei da viagem de São Paulo, que eu fui reconhecido, premiado, eu tinha algumas dúvidas na cabeça. Cara, será que eu continuo nesse processo? Será que eu continuo ali com a Unifil? Será que ou eu volto ali para fazer meus trabalhos de engenharia normal? Eu lembro que daí na igreja e tal... No culto, a igreja ela tem galeria em cima, tava na galeria e tal. E eu lembro que a palavra foi sobre semeadura, né? Semear e colher. E no final teve o apelo e a minha intenção ali era entregar publicamente meus projetos para Deus. Tava com muitas dúvidas naquele momento, se eu continuaria, se não. E então eu desci, fui lá. E daí um rapaz começou a orar por mim, começou a orar, falar coisas que condiziam com a minha vida. E daí ele falou assim, continua o que você está fazendo. Deus fala para poder continuar, não parar, faça. Né? Suas dúvidas estão cessadas, né? Foi a palavra. E daí eu dei continuidade, que daí eu entrei para aceleradora e tal, e nasceu a Limpe aqui, por aí. Então assim, depois lá em Portugal, 1 ano depois, essas memórias veio me revisitar. E eu falei, cara, eu vou retomar a Limpe aqui. Mas esse 1 ano lá, né? Voltando pra parte do perrengue mesmo, né? Não deve ser fácil pra lá. Não. Como brasileiro.
Principalmente assim, numa situação... Você foi para ganhar dinheiro, ou seja, você não foi lá já com algo certo, você foi para realmente ganhar espaço, né? Como é que foi essa adaptação? Então, eu trabalhei lá, o meu primeiro trabalho foi porta a porta, em convencer as pessoas a mudar a companhia energética. Por exemplo, aqui em Londrina aqui é Copel, né? Mas é como se fosse várias, como se fosse TIM Claro, Vivo. Então, eu convencer a pessoa a mudar. Imagina um estrangeiro bater na tua porta e falar, você quer mudar de TIM para Claro, de Oi para Vivo? Então, eu lembro que naquela semana, na primeira semana que eu trabalhei nisso, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô odiando esse trabalho, mas eu sinto que eu preciso dele. Sinto que, tipo assim, eu vou aprender alguma coisa aqui. E, cara, depois disso, na semana seguinte, daí eu fui para outra empresa de vender ações, né? Vender oportunidade de oferecer ações norte-americanas para os brasileiros aqui. Então, assim, todo esse período eu aprendi a vender de tal maneira que, assim, eu conseguia vender gelo para esquimó, terreno na lua. E aí entrou meu lado comunicativo. Mas isso tudo não foi tão simples assim, né? Não foi algo... Não. Deve ter tido muito não, né? Muita pancada, né, no meio. Uma que eu fui quando eu fui lá, fui com dinheiro bem pouco. Uhum. Meu amigo, o William, a gente chegou em novembro de 2019 lá. Em dezembro, ele me emprestou 100 euros para eu poder fazer a compra no mercado, né? E depois só em janeiro que eu ia receber para poder devolver para ele. Então ele me ajudou muito nesse começo. E daí para eu poder ir me estabilizando aos poucos, né? Porque lá eu tinha objetivo bem claro. A minha intenção não era criar raízes lá. Embora eu tenha criado amizades fortíssimas, né? Que eu levo até hoje. Mas não de criar raízes, vou morar aqui, criar uma família aqui. Não, porque eu já tinha essa cabeça de voltar para poder empreender. Quando você estava aqui antes de viajar para lá, você já estava com... Você tinha renda aqui? Tinha renda... Então, tinha as rendas da limpezinha aqui, outra ali, meus serviços de projeto, de... Você estava estabilizado, você não estava tão mal assim, igual indo para lá para pegar 100 euros emprestado para poder comprar comida, né? Exato. Eu tinha, e também, é que assim, eu tinha um objetivo muito claro, eu queria fazer isso de toda forma. Eu pus isso na cabeça e falei, cara, eu vou. E daí eu cheguei até fazer Uber para complementar o dinheiro, para eu poder ir mesmo de forma mais rápida. Então, em um ano, eu guardei um dinheiro suficiente para pagar passagem e tal. Mas mesmo assim, não foi suficiente. Quando chegou lá, você compra euro, né, o dinheiro diminui. Não é tão simples, né? Aí você entra lá, a intenção era deixar tudo regularizado, os documentos, aí é mais custo e tal, e daí... O dinheiro foi quase tudo. Sair da zona de conforto nesse momento aí deve ter sido bem difícil, né? Sim. Assim, eu tive uma experiência de morar fora aos 14 anos. Morar sozinho, sim, quando eu jogava bola, né? Eu tive a oportunidade de morar em São Carlos. Então, eu sei que eu tive vamos dizer assim, um estágio de poder fazer isso aos 14 anos de idade. Onde eu tinha que me virar, né? Não tinha pai e mãe ali pra me ajudar. Então eram os colegas ali se ajudando entre todos nós ali. E naquela época a gente tinha que ir na Lan House para conversar com o pai e a mãe pelo webcam, né? Era essa época. Então eu acredito que a minha vida foi me forjando a ser resiliente, a ser resistente nessas coisas e tipo, ter um objetivo bem claro. Uma coisa que meu pai falou quando eu fui para Portugal era assim, Robert, não planeja as coisas certinha, porque qualquer coisa que sair do que você está planejando pode te frustrar. Falar isso pro engenheiro é brabo, né? E é por isso que ele falou, porque ele já me conhecia. O engenheiro é meio complicado, porque ele já me conhecia. Então, eu fui, obviamente, traçado o que eu poderia fazer, mas eu fui com essa frase do meu pai. E daí, tudo que acontecia, de fato, beleza, vamos tentar... Por exemplo, essa empresa que eu entrei de ações aéreas é extremamente fraudulenta. Caramba. Eu fui saber isso 4 meses depois. Falei, cara, esquece, não ligo mais pra ninguém. Sério? Porque saiu isso até no Fantástico ano passado. Caramba. Que o dono foi preso. Rapaz. Entendeu? Então, tipo, você ligava pros brasileiros aqui meio como se estivesse aplicando golpe. Você vende as ações, mas na verdade o dinheiro não tá sendo aplicado. E você teve vontade de desistir em algum momento? De falar assim, vou voltar pra trás? Porque deve ter tido noite, deve ter tido dia que não tava assim
esse mar de rosa, né? O sentimento de estou na Europa, ele é de vez em quando, né? Na verdade, o dia a dia é mais difícil, né? A gente no Instagram vai mostrar só as coisas boas, mas não vai mostrar os perrengues. E sim, passa pela cabeça. Quando você tá num negócio, você passa em desistir. Quando você tá em um lugar longe, você pensa em desistir. Mas você para e, tipo, cara, já que eu tô aqui, vamos aprender, vamos ver o que eu posso fazer. Sem momento nenhum pensou em realmente abrir mão? Voltar-se, não. Não, tipo, tem esses pensamentos do que eu posso melhorar, sabe? Porque às vezes você pensa, pô, eu tô num trabalho que eu não quero, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que semanas antes de eu ir embora pra Portugal, eu recebi uma proposta muito boa pra ser engenheiro aqui num lugar lá. Caramba. E daí ficava nessa... Aí entra pensamento muito louco que naquele momento, poxa, eu posso já ficar aqui como engenheiro, empregado, tudo bonitinho e ir pra lá. O que me fez ir pra lá foi o que eu poderia passar a vida toda me perguntando, e se eu tivesse ido? O que teria acontecido? Entendeu? Que é a pior pergunta possível, né? Então eu falei, cara, é melhor eu ir. E lá eu vou descobrir, porque senão eu vou passar a vida toda me perguntando, e se eu tivesse ido? Entendeu? Então assim, pra quem é jovem, é solteiro, porque quando eu fui eu tinha 23 anos, 24. Tá falando o senhor de quantos anos agora? Agora tem 29. O senhor de 29 anos. E nessa faixa etária, não tem nenhum passarinho pra dar água. Cara, eu recomendo fortemente poder ter uma experiência dessa, sabe? De morar fora. Porque, você começa a valorizar as pessoas. E assim, santo de casa não faz milagre. Você sabe que às vezes você precisa sair, na qual eu olhava muito empresários, como eu falei, já comecei o podcast falando, de Flávio Augusto, Érico Rocha, tudo grandes empresários, e eu tive que sair, morar em outro país para reconhecer que quem eram os empreendedores de verdade, os heróis, eram meus pais. Meu pai que morou no Capão Redondo, em São Paulo, uma vida muito pobre, humilde, e hoje se tornar um doutor em engenharia mecânica. Cara, isso é... Desculpa a palavra, mas isso é foda pra caramba, né? A minha mãe também, que teve uma família, né, uma criação simples, e hoje ser uma docente, ser a primeira da família a ser formada numa faculdade. Cara, isso é motivo de orgulho, na qual às vezes a gente precisa sair da onde a gente tá pra daí dar valor, sabe? Pra reconhecer, né? E eu acredito que isso foi mútuo, sabe? Então a admiração que eles também começaram a ter por mim depois de ter essas iniciativas corajosas, né, loucas às vezes, né, mas é aquilo lá, como tem uma frase de Jobs, né, que os loucos que acreditam que de fato podem mudar o mundo são os que o fazem, né? Então... E quando você voltou pro Brasil? Você ficou lá um período, né? Fez todo esse trabalho, foi... E de lá eu repaginei o site da Limpe Aqui, de lá eu retomei as limpezas da Limpe Aqui. Ah, você retomou já? De lá mesmo. Ou seja, já fui validando. Entendi. Fui validando, aquecendo. Então eu tinha comprado, a gente comprou aqui, meus pais, acho que foi minha esposa, na verdade, que comprou um chip 43, que na época eu tava conversando com a minha, hoje é minha esposa, mas antes era a paquera. Então ela me ajudou nisso, comprou o chip lá, e número 43, e de lá eu conversava com clientes e com os colaboradores, e fazia esse match. E nesse momento ainda lá, quando você estava em Portugal, ainda era a ideia do Uber das diaristas ainda? Isso, era, limpeza doméstica. Legal. Tinha uma limpezinha comercial ali e tal, e daí quando eu vi que eu já tava com um dinheirinho bom, e... Não era lá aquelas coisas, porque Portugal, pra quem não sabe, Portugal tem o menor salário mínimo da Europa. Caramba. Então assim, eu ganhava, sei lá, o salário mínimo lá era 700, 650. Eu consegui chegar lá e ganhar 1.100 euros. Daí eu guardava tipo assim, cerca de 300, até 400 euros por mês. E daí dava legal, né, pra guardar dinheiro. Mas quando eu voltei, eu voltei com 20 mil reais. E daí eu vim pra dar o win. Falei, cara, agora eu vou fazer acontecer. E eu falei assim, eu tenho 6 meses pra isso. Você voltou em 21? 21. Em junho, dia 17 de junho de 2021. Tá, você pegou a pandemia lá. Peguei a pandemia lá. Exato. Como é que foi esse período pra você mesmo, né? Nesse objetivo todo, pensando poxa, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso pensar no meu negócio, e viu o mundo naquela situação toda, longe de casa, longe de todo mundo. Preocupação grande. Como é que foi? Então, preocupação grande com meus pais comigo, tentando ver o que a gente conseguiria fazer. Nem você pensou em voltar? Não.
eu tava muito claro ali que eu ainda não tinha cumprido meu objetivo, sabe? E o bom é que daí depois que eu saí dessa corretora aí, eu trabalhei numa área ali, que daí sim eu consegui trabalhar um pouquinho, fazendo alguns projetinhos, que era da minha área, mas o bruto mesmo era puxar cabo, era fazer talar tomada, essas coisas. E esse tipo de trabalho não tinha parado. Então a gente podia fazer essas coisas. Entendi. Né? Então, cara, uma coisa bem louca, que se me falassem, imagina assim, se me falassem antes de ir pra Portugal, Robert, você vai estar dentro de uma cela na cadeia lá em Portugal. Cara, loucura, né? Passa esses anos, eu tô lá em Portugal instalando o telefone dentro das celas. Caramba! Isso eu acho que pouquíssimas pessoas sabem. Rapaz! Instalei telefone dentro das celas da cadeia lá em Portugal. Lá, rapaz, em Lisboa. Durante a pandemia? Durante a pandemia. É. E então eu não parei de trabalhar. Isso foi muito bom, né? Então, obviamente, teve várias coisas, né? Tudo fechado. Então eu só ia trabalhar, voltava para casa. Tinha todos os cuidados, né? O pessoal era bem cuidadoso. E como é que mantém a cabeça no lugar nisso tudo? Porque, como você comentou, né? Você tinha família aqui, você tinha a paquera que na época tava ali. Ou seja, você tinha alguém com quem se preocupar. Você tinha um objetivo. Mas ao mesmo tempo o mundo tava passando por algo muito incerto, né? Sim. Como é que você manteve a mental ali? Cara, foco e, mais uma vez, inconformismo, porque a situação que eu tava lá não era a situação que eu queria pra minha vida, entendeu? Então, eu sempre vou falar que eu acho que o que me faz me movimentar é o inconformismo com a minha situação atual, de sempre poder querer proporcionar coisas legais, sabe? Poxa, pra mim, cara, isso é louco, mas tipo... Eu tinha antes, assim, tava difícil. Eu lembro na época de pandemia, eu ia lá no shopping, eu levava uma correntinha muito legal. Poxa, isso aqui ia ficar muito legal se desse pra minha mãe. Ou um outro negócio lá pro meu pai. E na primeira oportunidade, mesmo no meio da pandemia, que daí eu fui em 3 amigos, né? Um voltou no primeiro mês, o outro voltou depois de 8 meses. Depois eu fiquei 1 ano sozinho lá. Ah, você não foi sozinho, né? Não fui sozinho, fui em 3 amigos, né? Então um voltou no primeiro mês, o outro ficou mais um tempo. E daí quando esse voltou, aí eu fui lá e pude comprar uma camisa cara lá do time de Lisboa, colocar o nome do meu pai e mandar pra ele, sabe? Presenteá-lo, sabe? E mostrar, tipo, tá tudo bem, tô indo bem, sabe? Acalmá-los. Porque esse momento de pandemia, cara, fica tudo, né? É bem preocupante, né? Pra todos os lados. Mas, assim, o que me mantia era a fé de que aquilo ia acontecer, sabe? Eu tinha foco naquilo que ia dar certo. Aí você volta em 21, voltou com os 20 mil reais que você comentou. Isso. Ainda tava num pós-pandemia ali, bem ainda voltando, retomando. Sim. E como é que foi esse retorno? Aí eu comprei um curso de... eu comprei um curso de como montar uma empresa de limpeza. Olha pra você ver. Caramba. E isso me ajudou demais. Que inclusive eu converso... Na volta. Depois que eu voltei, cheguei aqui no Brasil, já tava olhando, especulando, vendo algumas coisas. E é um cara que de fato não era vendedor de curso. Ele não tem nem cacuete pra vender curso, mas ele tava fazendo isso. Ele tinha uma empresa muito bem em Santa Catarina, em Blumenau. Que é o Sérgio, que, pô, eu converso com ele, tenho contato com ele hoje e tal. E me ajudou muito, aquele curso lá me abriu a mente, pô, você tem um outro mercado aqui, que é o B2B, com condomínios, empresas, contratos, recorrência. Eu falei, cara, aí entra a parte do business mesmo, daí eu comecei a estudar negócio. Gestão, não só vender uma limpezinha aqui e outra, como negócio mesmo, estrutura de negócio. Legal. Então acho que a gente chegou onde eu estava esperando, né? Conta do negócio. O que é a Limpe aqui? Lá atrás era uma ideia que foi acelerada, que era um Uber de diaristas, que te moveu durante todo esse período lá em Portugal carregando tijolo praticamente, entrando em cela para colocar telefone. Foi para chegar nesse momento. O que você criou exatamente? O que é o negócio? Hoje a Limpe aqui ela se torna um grupo, né? Depois a gente discorre disso, né? Mas temos o grupo. A Limpe aqui, ela atende empresas, condomínios, ela tem mais de 40 condomínios, mais de 40 postos de trabalho hoje, atualmente, clientes ativos, tem mais de 50 colaboradores. A gente tem a Gap Limp, que é uma outra startupzinha que a gente está fazendo também, que é de limpezas rápidas e objetivas em apartamentos. E a gente está formando agora a Limpe aqui franqueadora.
né? Que é uma novidade aí que a gente já tá para startar agora nesses próximos meses. Já a nossa primeira unidade franqueada em Maringá. E hoje, de fato, através, né, a gente está falando aí de lá para cá, de 2021 para cá, foram 3 anos, né? Então, muita coisa aconteceu, a gente conseguiu prosperar, conseguiu, né, ter, né, ou seja, comprar apartamentos, sonhos, ter bens, né, que é algo que aquilo que lá atrás eu tinha comentado, cara, eu quero de fato poder trazer conforto para a família, poder ajudá-los no que for preciso. Cara, uma coisa que me motiva muito, Emanuel, hoje é trabalhar a ponto de, poxa, meus pais, né, vai passando o tempo, cara, que eles não faltam nada, não falta nada para eles, sabe? Que eu não quero que não falte nada. Seja saúde, sabe? De poder pagar qualquer coisa, né, para ajudá-los, porque eles fizeram muito por mim, né? Então hoje eu me motivo por aí também. Sabe? Que massa. E Robert, ali em 21, quando você voltou, né, e começou a modelar todo esse negócio aí que você acabou de comentar, não tinham 40 pessoas trabalhando na equipe, não tinha nada, né? Como é que começou lá em 21? Você tinha um escritório, você tinha um home office? O que era esse movimento inicial ali? Meu escritório era meu quarto. Caramba. Era meu quarto. Voltei. Aí eu podia voltar e já pegar um apartamento, uma kitnet e alugar, né? Mas eu falei, cara, eu tenho meus pais, eu tenho 20 mil. Eu não vou queimar esse dinheiro aqui alugando caso. Pô, meus pais vão abrir as portas de casa pra eu voltar. Né? Tava torcendo por isso, pelo menos. Tava torcendo por isso. Tava contando com isso. E daí eu fiquei lá, o escritório da Limpei Aqui, nos primeiros 6 meses, foi o quarto na casa dos meus pais. Né? E de lá... o modelo de negócio era o qual? Já estava começando para a empresa ou não? Já estava 2 meses... Em setembro, então a gente voltou em junho. Em setembro eu fechei meu primeiro contrato com empresa, que inclusive a gente tem até hoje, que é o Vitrola Bar. Que legal. Do Patrick. A gente atende eles até hoje, né? Que já são aí os 3 anos e pouco desde... E nesse movimento ali inicial, você começou a olhar para a empresa. E como é que foram os próximos passos? Assim? Então, aí eu lembro que a gente fechou um bom contrato com 4 colaboradores, né? Então, era um contrato bem legal. E daí eu falei, cara, agora sim eu posso tirar um pouquinho para mim aqui. E daí virou o ano, para janeiro, aí eu montei meu primeiro escritório. Eu falei, cara, eu preciso profissionalizar o negócio. Aí você saiu do home office. Porque antes, as entrevistas era por formulário. Não era olho no olho, né? Então é bem importante, né? Se tratando aí de às vezes profissionais que vão na sua casa, né? Na casa das pessoas, cara, isso é muito importante. A entrevista é muito importante que tenha isso. E daí a gente foi trabalhando dessa forma. Então, contratinho por contratinho, pós-obra, comecei a inserir também. Pós-obra, pré-mudança, então levar os produtos de limpeza. Fechou 21 com um faturamento de quanto? No 21 ano? Foi 100... Nossa, isso é muito legal falar, tá? Porque lá em Portugal eu escrevi no caderninho 2 coisas. Porque a minha atual a minha esposa, ela... Você chama ela de esposa agora, não adianta ficar agora é esposa, era paquera na época. Porque... Ela tava pra ir pra lá. Mas acabou não indo. Mas enfim, eu escrevi 2 coisas no meu caderno assim, várias vezes. Uma era ir para Paris com a Fernanda, acho que era alguma coisa assim, ir para Paris com ela, várias vezes assim. E outra, faturar 100 mil reais a empresa. E cara, era mais fácil acontecer o de Paris do que os 100 mil reais. Isso é muito claro na minha cabeça. Era muito mais fácil. E daí eu voltei no meio do ano. E em 6 meses eu bati os 100 mil reais. Foi 121 mil reais. O faturamento de 2021 com a Limpei Aqui. Que massa. E daí em 22 você já continuou trabalhando com a coisa, fechou o ano com quanto? Aí foi 430, 440 por aí. Caramba. Aí cresceu bem. Cresceu bem. Fechou 23 com quanto? Aí foi 750, quase 800. 400 mil. Dobramos também. E agora me conta uma coisa aqui, antes de a gente chegar em 24 e contar dos saltos que deram nesse ano. Quando fala de startup,
quando você vai falar com o investidor, a primeira coisa que ele te pergunta é se você colocou o seu dinheiro no negócio, para saber até que ponto você tá botando a tua pele, né, no jogo, né? Sim. Você achou que fez diferença isso pra você? Ter colocado a sua grana ali, igual você falou, né? Voltei quase contando que ia ficar em casa, meus pais iam me receber e colocando o meu jogo ali. Você acha que aquilo também foi um motivador do tipo assim, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso brincar com essa grana que eu levantei lá? Eu sei o quanto que eu sofri lá pra levantar essa grana? Sem dúvida, porque foi muito suor, cara. Eu fui pro outro lado, fui pra outro país pra poder captar esse capital. Né? Ou seja, eu dei valor a cada centavo ali. Tanto é que desses 20 mil reais, eu fiz um combinado comigo mesmo quando eu voltei. Eu falei, eu tenho 6... Fiz uma reunião com você. Comigo mesmo. que o legal é que eu era o RH, o financeiro, administrativo, às vezes até o profissional que ia limpar, né? Então eu falei, cara, eu tenho 6 meses pra virar isso aqui. Senão em janeiro eu vou arrumar emprego. E uma coisa que eu não queria de forma alguma era fazer isso, né? E então eu ralei de verdade pra fazer acontecer, a ponto que no outro mês, em vez de arrumar emprego, eu tive um escritório, meu primeiro escritório, né? Então daí começou a andar as coisas. Pra quem tá pensando em empreender, então uma das coisas é essa também, né? Se você começa a pegar só dinheiro de investidor, principalmente quem tá indo pra startup, né? Você não dá valor, cara. Você não dá valor, né? Não dá valor. Agora, quando é seu dinheiro, é o negócio, né? Não dá valor. E é por isso que os investidores gostam muito de saber sobre isso. Quanto tá disposto. Porque eles sabem. Assim, uma frase que até um amigo meu falou pra mim é: dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não souber trabalhar ele, vai evaporar e você vai ficar de chinelo. E daí, fecha 23 com esse faturamento aí de quase 800 mil reais. Para um cara que começou sozinho o negócio. Vem para 24 e no meio do ano, mais ou menos, surge a ideia de abrir uma spin-off, né? Sim. O famoso spin-off, né? Para vocês que estão nos assistindo aqui, é aquela ideia que surge uma nova empresa da empresa matriz ali, né? A Limpe aqui... A Limpe aqui teve uma filha, né? Ela teve uma filha e nasceu como uma empresa tradicional de limpeza, né? Tudo isso que a gente falou até aqui, lógico, lá no começo surgiu como a Uber da diarista, mas ela se tornou uma empresa tradicional de limpeza, mas que concebe uma startup, né? Sim. Que é a Gap Limp. Isso. A Gap Limp, ela surgiu numa provocação de um síndico, na qual eu fiz uma reunião, recebi ele no escritório, e a intenção era prospectá-lo na questão de atender os serviços do condomínio ali, né? Seja de portaria, de limpeza do dia a dia, as áreas comuns ali. Do ramo tradicional, exatamente. E daí ele falou, cara, então, eu tenho umas dores assim, que alguns condôminos e tal, pagam um valor alto para uma limpeza que o profissional faz 3 horas, 4 horas, vai embora e a pessoa paga o dia todo e tal. Os profissionais econômicos estão com dificuldade nisso e tal. Tava pensando em alguma coisa onde, igual o sistema de hotel, quando você sai pra tomar café da manhã, quando volta tudo arrumadinho, algo assim, né? Cara, faz muito sentido, porque a Limpe aqui nasceu mais ou menos nessa pegada, né? E eu sou muito ligado à inovação, né? Eventos, eu gosto muito de inteirar coisas novas. E eu falei, cara, mais uma oportunidade de voltar aquele Robert startupeiro, né? E daí nasce... E assim, isso foi muito rápido. Eu conversei com o cara uma semana depois. Dentro de uma semana, a gente validou, porque assim, eu não ia chegar no condomínio que ele ia ceder pra gente já, vamos fazer. Aí a gente fez uma pesquisa, ele soltou a pesquisa pros moradores do condomínio dele, quem compraria esse tipo de solução. Então era assim, é uma solução que é limpeza de duração de 1h30 a 2 horas, por um valor com preço de uma pizza, R$60, onde você limpa todo o chão do apartamento, todas as superfícies, troca as roupas de cama e dá uma limpeza geral no banheiro, né? Um tapa mesmo no banheiro. Só que também tem os adicionais, né? Então quer passar roupa, tem adicional, quer fazer uma boa lavada no banheiro, de tipo limpar rejunte por rejunte, lavar as janelas, aí tem os adicionais também. Então a Gap Limp, ela nasceu com essa formatação, né? Que daí a gente se inscreveu para outra aceleradora de startups lá de Maringá, a Evoa, e a gente foi selecionado, né, para poder trabalhar. E lá novamente a gente se acelerou, que hoje a gente está em 3 condomínios, né, fazendo essa solução. Mas está ali testando.
Aí a gente está já montando já o aplicativo, mas a gente está estudando, vendo se de fato os consumidores querem o aplicativo, se o WhatsApp é melhor. Então, às vezes não adianta nada você ter um investimento, sendo que as pessoas não estão mais com o intuito de baixar aplicativo, né? Então, a gente está estudando isso. Tudo é teste agora. Que legal. E parece que isso tem muito link lá com uma ideia de limpeza que tinha lá no condomínio de container, né? Parece bastante. Exatamente. Você tá vendo que é aquilo lá, tudo fecha. Tudo tem o porquê. Então, você percebe, né, que manter o foco é importante, né? Sim. E eu queria, Robert, assim, pra gente ir fechando, né, a conversa, tem muito mais coisa pra gente conversar, mas você imagina fechar o ano de 24 com quanto de faturamento? Acho que 1.100. 1.100. Pra quem tá começando lá com 100 euros, é o quê? O quinhentão hoje, mais ou menos? Um quinhentão lá. Quinhentão, 600. O que dá pra fazer? O que dá pro cara pensar? O que você tem de conselho aí do vamos dizer, né? Tem o cara que fala, né? Do 1.000 ao milhão. Vamos falar dos 500 aos 1 milhão e 100 aí. O que dá pra deixar de conselho? Cara, foco. E uma coisa que eu não tive quando eu tinha a empresa de engenharia que eu tenho hoje os meus esforços não são na questão da operação. Na operação tem gente que faz melhor do que eu. Eu tenho que focar meus estudos e meus esforços em gestão. Em gerir. Então hoje, você fala assim, Robert, o que eu estou estudando? É isso, é gestão. Eu leio sobre gestão, estudo muitas coisas sobre gestão, converso com pessoas que são muito boas gestoras, né? Então, converso com pessoas do mercado, por exemplo, a Vera da Central Limp. Cara, ela é uma pessoa assim que sensacional, tenho admiração total por ela, né? E agora publicamente tô passando essa admiração para ela. Que é uma pessoa que a gente troca figurinha, a gente conversa e a gente fala que tem mercado para todo mundo. Então, conversar com pessoas assim, que já traçaram um caminho. Pô, ela tem mais de 25 anos de empresa com a Central Limp, né? Eu tô no meu 3º ano. Né? Então, ter esse bate-papo com pessoas que são muito melhores do que a gente, que isso é uma coisa muito importante também, estar cercado de pessoas melhores que a gente, sabe? E você comentou que hoje vocês têm 40 famílias, né? Né, no grupo. O que você percebe? Qual que é o papel das pessoas no seu negócio hoje? Cara, é tudo. Tem aquela frase, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né? Então, principalmente para o ramo de serviços, ter valores e princípios bem pautados para os profissionais, para que eles repassem isso para os clientes, né? Cultura, implementar cultura na empresa, que às vezes a gente acha que... Sinceramente, acho que uns anos atrás eu achava que isso era bullshit, sabe? Mas na verdade não, cultura é muito importante, né? Que é aquilo que, assim, o que está acontecendo agora lá na empresa quando eu não tô. Entendeu? O que está acontecendo lá agora? Isso é a cultura, o que está acontecendo lá. Então, e para os colaboradores nos postos de trabalho também, né? Como que eles agem, como que eles tratam. E a seriedade, porque são pessoas, são seres humanos, né? A gente busca incentivá-los ao máximo, dar treinamento, premiações, reconhecimento. Né? E qual que é o próximo alvo? Então agora é colocar uma Limp aqui em cada estado do Brasil. Né? Então a gente agora vai caminhar para franquear, porque a gente viu que é um modelo validado, né? Que agora eu já tinha testado Maringá, controlando remotamente daqui de Londrina, e agora a gente de fato vai implementar uma franquia lá, né? E é aquele modelo, aquele processo agora de validação, treinamentos, implementação, né? Vou trabalhar nisso para que agora a gente tenha Limp aqui nos 4 cantos do país. Né? Esse é E qual que é a projeção de tempo? Projeção de tempo nos próximos 5 anos aí. Robert, muito obrigado. Valeu muito a pena a conversa. Acho que nós, como eu comentei, a gente poderia conversar a tarde toda aí sobre toda essa trajetória, mas fica meus parabéns aí pela tua história, por esse exemplo de empreendedorismo. E eu queria deixar aberto para você fazer suas considerações finais e falar como é que o pessoal se conecta, né? Com a Limp aqui, com você, enfim. Sim. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? O Manuel faz parte da minha história, faz parte da história da Limp aqui, né? Com certeza, sem o Emanuel, acredito que a Limp aqui não existiria, porque você que enxergou aquele rapazinho lá das kitnet,
né? Que, cara, eu vou investir, vou dar a oportunidade de ele poder desenvolver o trabalho aqui, né? Então, agradeço você também publicamente por ter estendido a mão para mim naquele momento, né? E, bom, você pode encontrar a Limpequi no site limpequi.com.br, a gente tem o Instagram Limpequi, meu Instagram também é robert.w.anjos, lá eu também posto algumas coisas, alguns conteúdos, o que a gente tem vivido, várias histórias e causos também do que a gente... Porque a gente fala também que daria uma série das profissionais lá, de como que age lá no escritório, é muita coisa legal. Tem várias histórias boas. Mas sim, queria agradecer mesmo e obrigado aí pelo bate-papo, foi muito bom. Que isso, cara, a gente que agradece e sucesso. Valeu. Pessoal, nos vemos no próximo EmpreendaCast.